Fala galera, sejam bem-vindos à live do Universo Aquático dos Bebês. Eu sou Matheus Mendes e hoje vamos abordar o tema seguinte: por que você não precisa ter medo em mergulhar o seu aluno bebê? Vou deixar o tema aqui fixado para todos que estiverem comparecendo à nossa live. Agradeço a presença de todos, boa noite, Robertinha, pessoal. Então vamos de entrega de conteúdo, né galera? Olha, por que você não precisa ter medo em mergulhar o seu aluno bebê? Não ter medo de mergulhar o bebê e transmitir a confiança para os pais, o que a gente está querendo falar com isso, né? Se você tiver medo, está dizendo que você não tem potencial em transmitir a confiança, em passar o seu conhecimento para a prática, e isso pode ter um receio com relação ao seu desenvolvimento, né? O pai pode ter esse receio, e até mesmo para você. Se você vai despreparado para executar alguma técnica, fazer algum procedimento com os bebês, você transmite isso para ele e acaba que o ambiente não fica legal. Sabendo que o bebê tem que se adaptar ao ambiente, ele vai ter algumas restrições a partir do seu próprio bloqueio. Então, se você quer ter confiança para dar aula para bebês mergulhando esse bebê, você tem que dominar o conteúdo técnico, didático e ter uma verdadeira aliança entre a teoria e a prática. Por quê? O pai, quando entra na piscina, ele precisa aprender, ele precisa que você fundamente as suas ações. E o fato de você ter medo te bloqueia de ter essa iniciativa. Enquanto profissional aquático, nós temos direitos e deveres, né? Então, é um dever do profissional aquático fundamentar o processo de desenvolvimento do filho, daquele pai que investiu em colocar o filho na natação. A partir do momento que a gente entende que ter confiança significa demonstrar autoridade e saber o que faz, e ainda conseguir fundamentar tudo isso ensinando aos pais, isso mostra que os pais não entram na piscina à toa e você não dá aula para os bebês apenas para eles brincarem, se divertirem. Isso é um ponto super importante, o bebê se divertir, ter o aspecto lúdico, mas ele também precisa se desenvolver. Para isso a gente tem vários conteúdos que a gente já falou em lives anteriores de progressão de ensino. Então, baseados tanto nos aspectos motores quanto nos aspectos de adaptação ao meio líquido. O ser humano, como um todo, não só os bebês, mas também nós enquanto profissionais, apresentamos algumas restrições, sejam elas ao ambiente, às tarefas, às estruturas e funcionais. O que isso quer dizer? Se você é um profissional que está ingressando agora no mercado dos bebês, pode ser que a sua primeira aula seja uma restrição, porque você está num ambiente novo, com pessoas novas, que nunca te viram antes, que você não conhece o desenvolvimento e você pode ficar bloqueado de qualquer ação. Para isso, requer um controle pessoal, um equilíbrio entre os seus pontos fortes, ponto fraco, equilíbrio de perfil. E hoje a gente tem vários tipos de perfis: o perfil dominante, o influenciador, o conformidade e a estabilidade. Isso é uma análise DISC, que é um teste que foi desenvolvido em Harvard, que você pode aplicar para se conhecer, né? Gostaria que todas as pessoas que estivessem participando na live, vou fazer um pedido de coração, deixassem as perguntas aqui na interrogação, que ao final da live a gente vai levantar essas perguntas para o nosso bate-papo, tá bom? Então os profissionais têm algumas restrições, também tem restrição às tarefas. Como é que eu vou lidar com um aluno que não sabe perder, não sabe ganhar, ou seja, na hora do mergulho ele não gostou, como é que eu vou fazer, né? Porque ele não engoliu água, mas ele não ficou satisfeito com essa nova ação, foi uma novidade para ele, ele estranhou no início, né? Como é que você vai ter a coordenação de fazer o movimento de mergulho e como que você vai lidar com os comportamentos do bebê a curto prazo,
né? Se ele estava feliz para mergulhar, agora não está mais. Se ele estava triste e do nada ele resolveu ficar super satisfeito com a aula. Tem essas variações comportamentais. Então, normalmente, tanto o bebê quanto o professor pode apresentar isso. Igual o professor pode estar entusiasmado em dar a primeira aula para o bebê e depois da primeira aula ele já ficar impactado negativamente, falar assim, ah, não era o que eu esperei, ou eu quero desistir, né? E hoje em dia, ter medo, o professor que tem medo do bebê engolir água e quer somente proporcionar atividades aquáticas como fim lúdico, como fim de diversão, interação social, provavelmente ele vai ser cobrado pelos pais com relação a resultados. Por quê? Hoje em dia, se você tem medo de realizar a técnica de mergulho, os pais vão te cobrar esse resultado, porque pelo fato de você entrar na piscina apenas para divertir o bebê, fazer com que ele brinque, isso é uma coisa que os próprios pais podem fazer no dia a dia, nos condomínios que vivem, nos clubes. Então, o brincar pelo brincar, o próprio pai consegue fazer isso com o bebê na água, né? Só que o pai não consegue mergulhar da maneira correta, o pai não sabe as especificidades do bebê, não sabe o passo a passo e você, enquanto profissional, deve orientar esse pai. Se você não faz isso, você vai ser mais um profissional do mesmo e só ficar brincando na superfície não é apresentar resultado. O pai investe para que você apresente resultado. Então, ter medo de mergulhar e ficar apenas baseado em brincadeirinhas é um jeito errado de conduzir uma aula. Você tem que conduzir sabendo os conteúdos técnicos e progressivos de desenvolvimento que vai te entregar resultado e vai entregar resultado para os pais. Beleza. Não buscar a adaptação ao meio líquido para esse bebê é um ponto que a gente depende de metodologias também, né, pessoal? Eu não posso bater o martelo e falar que isso não é certo. Mas tem algumas metodologias que colocam apenas como fim a vivência aquática. Só do bebê estar no ambiente aquático, passível de alguns estímulos de brinquedos, objetos com partes sensitivas, às vezes é a metodologia da academia. Então você tem que saber qual é a metodologia que você quer trabalhar, né? E aí, se você não estimula a adaptação desse bebê ao meio líquido, possivelmente ele vai entender apenas que a água é um ambiente de lazer e não é um ambiente de ensino, né? Porque a gente consegue ensinar o lazer, porém é um contexto que eu falo no seguinte aspecto. Se você hoje é um personal e vai entrar numa residência ou num condomínio, aquela piscina daquele local foi destinada para o lazer. E você é um professor que vai buscar ensinar algo tentando adaptar ao lazer dessa criança. Então isso sim é uma característica legal. Mas não é legal você querer massificar e deixar tecnicista o processo em um ambiente de lazer. Porque a rotina do bebê já estava estabelecida que aquele local era um local de lazer. Né? Ao mesmo tempo tem um bebê que vai para uma academia que ele... Pessoal, deu só uma pausazinha aqui, mas ao mesmo tempo tem aquele bebê que sai da sua casa e vai para a academia, que é um outro ambiente, que é um ambiente de ensino, né? Então são adaptações que devem acontecer no dia a dia. Não entrar na... Olha, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês importantíssima. O profissional que não entra na parte prática dos cursos de bebê é uma pessoa que não está envolvida na área. É uma pessoa que acha que só aprende com teoria, que acha que vendo a prática ela vai conseguir executar, e não vai. Um dos diferenciais dos nossos cursos pelo Brasil afora é que a gente convida bebês em tempo real para a prática. E os pais, pela confiança no profissional Matheus Mendes, no caso, né, que os cursos que eu desenvolvo, eles têm essa confiança em mim, pelo repertório, né, pelo currículo que é passado para eles, eles permitem que os profissionais que estão em desenvolvimento mergulhem os bebês em tempo real. Então, por exemplo, se você não entra num curso desse e nunca mergulhou um bebê e não sabe como mergulhar, você perde a oportunidade prática de executar essa tarefa. E aí, o profissional que não entra na prática dos cursos, vocês vão me desculpar, mas
quando a gente mergulha, né, na parte aquática, ou seja, mergulha nessa profissão e em qualquer outra profissão, a gente tem que se entregar totalmente, né? É aproveitar 100% de cada experiência. E aí não fundamentar aos pais o que você faz é um ponto erradíssimo. Você deve ensinar os pais, não buscar capacitação técnica e também de desenvolvimento pessoal. Por quê? Capacitação técnica vai te ajudar a agir na parte técnica enquanto profissional, mas o desenvolvimento pessoal vai potencializar suas forças e melhorar as suas fraquezas. Mas para isso você precisa descobrir essas forças e fraquezas. Você precisa descobrir o seu perfil. Qual que é o seu perfil? Quais são as características do seu perfil? Como você pode potencializar e equilibrar as suas características pessoais, né? Como você pode ter poder de tomada de decisão, ou seja, competências de liderança, né? Como que você pode resolver problemas, designar funções, dar feedback. Isso tudo serve para o tema que a gente está falando, que é porque você não precisa ter medo de mergulhar o bebê. Porque você já sabe conversar com o pai, você já sabe fundamentar, você já sabe a técnica, você tem potencial de desenvolvimento para poder fazer você mesmo, tomar iniciativa da técnica. E mergulhar o bebê de qualquer forma não é uma opção, justamente porque você tem que prestar atenção na aula, orientar o pai também, que você não pode deixar o pai mergulhar o bebê de qualquer forma. Então, tanto você quanto o pai não podem mergulhar o bebê de qualquer forma. Tem que ser uma coisa progressiva, uma coisa que faz sentido, que tem lógica, que é fundamentada. E se você não sabe, o pai não vai saber. Qualquer um vai mergulhar de qualquer forma. Então é legal que o profissional saiba e que você consiga ensinar. E através do nosso treinamento online, a gente está passando toda a fundamentação teórica para você já conseguir aplicar na prática, sabendo tudo que você tem que saber da parte teórica, das técnicas didáticas, para que você consiga, através de um treinamento online, vivenciar isso na sua prática. O treinamento online é essencial porque você pode rever quantas vezes você quiser durante um ano, né? Então, é uma forma, através do treinamento do universo aquático dos bebês, de potencializar a teoria para uma prática aplicável. Nada do que eu falo nesse treinamento vocês não conseguem aplicar no outro dia ou até mesmo no mesmo dia. Então, a gente tem que ter cuidado com os mergulhos dos bebês. E esse atalho é uma oportunidade, né? Esse atalho de você saber mergulhar o bebê e não ter o medo, é um atalho para realmente você ser uma referência em natação para bebês, superando seus medos e alcançando uma carreira de sucesso. É a oportunidade que você tem de se destacar neste ramo como o melhor profissional ou como um profissional referência em natação para bebês. Conseguir sobreviver e viver, alcançar seus objetivos e metas pessoais e profissionais através dessa profissão segmentada somente com bebês. Pessoal, é uma oportunidade maravilhosa e é muito importante também para você conseguir desenvolver o bebê. Essa oportunidade de você ser a referência, desenvolver o bebê, é uma experiência única na vida do profissional e na vida da família. Você vai ser sempre lembrado como o profissional que desenvolveu o filho daquela família, né? Que desenvolveu aquele bebê. E isso é uma experiência que marca para a vida toda. Quando os pais pensarem em natação ou alguém pensar em indicar natação, vai pensar em você que fez um excelente trabalho. E a partir daí, transmitir o conhecimento e transmitir a segurança para o bebê é essencial para que valha a pena o investimento da família. Então a família vai falar assim, olha, valeu cada centavo que eu investi naquele profissional para o desenvolvimento do meu filho. Ele fez com que meu filho aprendesse a nadar de forma lúdica ou de forma que ele me entregava resultado toda a aula. Era nítido o desenvolvimento do bebê. E também queria compartilhar com vocês alguns resultados de alguns alunos de mentoria, né? Eu tenho uma aluna
que ela me mandou um vídeo, só para vocês terem ideia do nível de engajamento e vontade de querer ser o melhor na nossa profissão. Ela filmou a aula dela toda para mim e me enviou através de um aplicativo, porque não cabia o vídeo nem no WhatsApp. Então foi um vídeo grande da aula dela toda, onde ela realizou as técnicas de mergulho. Ela dominou tão bem a técnica através do treinamento online, que os únicos pontos que eu tinha para orientar ela sobre o vídeo era através de elogios. Eu não conseguia achar um ponto que ela tinha que melhorar em todas as técnicas que ela executou. Por quê? Antes de me mandar o vídeo das aulas, ela me mandou os vídeos fazendo com bonecos. E aí depois a gente partiu para vídeos com bebês mais avançados, que já tinham uma adaptação meio líquido muito boa. E depois a gente foi para os bebês iniciantes. Então ela fez uma progressão que a gente recomendou em mentoria e enviou esse vídeo para a gente, mostrando depois do começo dos bebês em formatos de boneco, depois dos avançados e para o iniciante, como que ela progrediu a técnica dela. Outra aluna de mentoria me mandou um vídeo somente com bonecos, porque ela ainda estava tomando essa iniciativa e me pediu, por surpresa, né, porque eu não sabia esse lado dela muito tímido, a gente foi descobrindo na mentoria, uma outra mentoria somente de coaching, mostrando para vocês a importância do desenvolvimento pessoal e de liderança. Então ela queria tomar iniciativa, ela queria resolver um problema, mas não sabia como, e a gente foi orientando ela. Outra aluna me pediu para que fizesse os mergulhos, mandasse o vídeo de mergulho para ela reproduzir em câmera lenta. Ela colocou o celular na beira da piscina e foi vendo a execução do vídeo dos mergulhos que eu fazia e foi reproduzindo com os alunos dela em aula. Foi muito legal essas experiências. E teve um outro caso que uma aluna abriu videoconferência ao vivo, a aula dela acontecendo em tempo real e ela me mostrando como que ela estava indo bem nos mergulhos. Alguns professores, né, não vou generalizar, alguns professores têm a tendência a apresentar alguns bloqueios, colocarem algumas objeções. O que é isso? São barreiras para não fazer o processo, né, para não executar aquela tarefa. Então muitos professores falam assim, eu tenho medo de executar o mergulho e eu tenho medo e pronto, né? Então não vai conseguir desenvolver. Outra objeção, eu quero desistir da área porque o primeiro mergulho que eu fiz deu errado. Eu quero desistir da área porque eu achei que a primeira aula seria de um jeito e foi de outro. Eu quero desistir da área porque a academia me colocou no meio do fogo cruzado. Eu nunca dei aula para bebês e eles me colocaram lá por causa que não tinha nenhum professor. Eu quero desistir da área porque eu não consigo captar bebês. Isso são desculpas que os professores colocam, né? Eu quero desistir da área porque não tem um retorno financeiro que eu esperava. Eu quero parar de dar aula para bebês porque eu dei um mergulho no bebê, eu fiz um mergulho com o bebê, ele chorou na aula, o pai tirou o bebê da natação e aí eu não quero gerar mais nenhum trauma em nenhum bebê. Não se capacitar por já saber tudo. É uma objeção, pessoal, que eu acho um egoísmo muito grande. A pessoa que fala assim, eu não quero estudar não porque eu já sei de tudo, né? Eu já tenho uma experiência vasta na área. Gente, cada dia mais, olha, só para ter uma ideia, eu estou fazendo 7 cursos online e eu continuo dando meus cursos, continuo dando minhas palestras, participando de vários cursos, vários treinamentos gratuitos, treinamentos pagos. Quanto mais eu estudo, mais eu acho que eu não sei. Então, pessoal, não coloquem esse pensamento de que vocês já sabem tudo. Sempre tem algo para aprender, até mesmo com fracasso. Por exemplo, eu errei, um ponto negativo, a gente também consegue aprender muitas coisas positivas, né? Não focar no seu público-alvo. Por que eu falo isso? Às vezes você decidiu trabalhar com bebês e não quer mais trabalhar com bebês porque o que aparece mais para você
é idoso, é criança, mas você não faz nenhum esforço para tentar captar bebês, né? Então algumas objeções são colocadas no mercado, e aí eu venho falar para vocês o seguinte: o que não pode acontecer na aula? Mergulhar o bebê sem que você perceba que é errado. O jeito errado de mergulhar o bebê. Você vai lá, mergulha o bebê, deu errado e você acha que está tudo certo e continua assim. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer de você forçar o mergulho com o bebê. A gente fala no nosso mercado, né? Eu vejo muitos profissionais falando com a boca cheia. Temos que respeitar a individualidade. E às vezes força o bebê e manda um vídeo para mim falando assim: o mergulho foi certo? Pessoal, existe uma diferença entre técnica e forçar. E existe uma progressão de ensino que a gente está falando aqui nas lives. A gente está entregando muito conteúdo para vocês se tornarem realmente essa referência em natação para bebês, superando os medos e alcançando uma carreira sensacional. Mas tem que estudar, tem que treinar, tem que levar para a prática tudo que vocês estiverem vendo no treinamento online, porque tudo dá certo, basta você praticar e treinar. Não seguir o passo a passo da progressão de ensino é você pular etapas. Por isso que no nosso treinamento a gente coloca módulo por módulo, aos pouquinhos, para os alunos irem estudando. E aí a progressão de ensino ela foi criada para isso. Se existe um método, é porque o método dá certo e aí ele foi desenvolvido para gerar resultado. Mas para ele gerar resultado, você tem que seguir o passo a passo do método, o passo a passo da receita. Se você esquecer o ingrediente da receita, você tem que desfazer toda a sua receita e regredir no processo. Então o método foi feito para ser respeitado e o seu passo a passo. E aí eu queria atentar aos profissionais da importância de estudar tudo que vocês estudam, que eu sei que tem muita gente engajado, e trazer para a prática. Pessoal, para pensar. Todos os cursos que você já fez na vida, esse tanto de livro que talvez você deva ter na sua casa, em quanto tempo você se dedicou para estudar e quanto tempo você se dedicou para levar o seu estudo para a prática? A maioria das pessoas gostam muito de fazer curso, aprender, mas não levam 10% para a prática. Se você levar 1% que seja para a prática, já é algo que algumas pessoas não fazem. Se você levar 25%, 50%, né? Então pega o que você estuda e aplique. Não deixa só escrito no seu caderno, porque olha só, eu escrevo, ó, anoto tudo que eu estudo, mas eu vou lá e depois coloco assim, ó, lá na minha agenda, ações imediatas. O que eu vou fazer do que eu aprendi? E aí você vai testar na prática, porque muita gente também reclama assim: na teoria é uma coisa, na prática é outra. Existe essa desculpa, mas não é tão bem assim. O que você estuda na teoria, você consegue aplicar na prática. E tem algumas coisas que tem na prática, que às vezes não tem na teoria, porque ninguém resolveu estudar, pesquisar e publicar enquanto artigo, né? Ninguém resolveu escrever um livro. Ninguém resolveu buscar a fundo, pesquisar a fundo aquele conteúdo. Então, se não existe, cria. E se já existe, estuda e aplica, né? Então, aproveitem que a tecnologia está aí, a gente tem tudo na palma da mão, vamos estudar, né? Outra coisa, assistir aulas de outros profissionais. Eu vou contar uma coisa que eu fazia para vocês aqui no dia a dia, que me ajudou muito no início. Eu chegava nas academias falando que eu tinha um bebê e eu queria fazer uma aula experimental. Aí, normalmente, para eu fechar o plano, eu precisava fazer 2 a 3 aulas experimental para conhecer o professor, porque a gente não avalia professor em uma aula. E aí eu levava algum aluno da academia, convidava esse aluno e também levava alguma pessoa da família, algum bebezinho da família. Beleza, chegava na academia, fazia a aula. Eu falei assim, gostei muito da aula, mas eu quero continuar fazendo essa semana experimental e dependendo no final da semana eu fecho com vocês. Fazia a aula experimental toda para quê? Para ter conhecimento de como os profissionais lidavam com bebês. Então eu marcava a aula experimental para eu crescer enquanto profissional,
e ainda levava um bebezinho, né? Outras vezes a academia já abria as portas sem eu precisar agendar a aula experimental e eu assistia a aulas de outros colegas. Então assistam aulas de outros profissionais para o seu próprio crescimento e compartilhe experiência, né? Outra coisa, teste com bonecos e vai avançando o seu conteúdo. Começa com bonecos, vai para bebês avançados e depois parte para bebês iniciantes para você treinar a técnica. Sentir o tônus muscular do bebê e realizar as técnicas com perfeição. Aprenda a sentir o diafragma. Comprima a barriguinha do bebê para você conseguir fazer um mergulho, percebendo a contração muscular do diafragma, representando que esse bebê tem ar para ficar debaixo d'água. Entenda o bebê e as suas especificidades. Entenda os reflexos, entenda como que ele funciona até 1 ano, qual que é o processo de assimilação, acomodação e equilibração citado por Piaget, as inteligências do bebê, todos os conteúdos que tem no nosso treinamento, que a gente colocou um treinamento bem profundo. Nós estamos mergulhando em águas mais profundas, um treinamento completo sobre o universo aquático dos bebês. E eu estou falando aqui para vocês hoje de um passo a passo do porquê você não precisa ter medo de mergulhar o seu aluno bebê. Então eu vou falar para vocês aqui os 4 passos essenciais para você não ter medo de mergulhar o seu aluno na aula, e aí eu vou abrir para as perguntas. Primeiro passo, trabalhar os pontos fortes e pontos fracos como profissional e pessoal. Então chega no seu caderno se você gosta de escrever, chega na rede social, no computador, pega o PowerPoint, o Word e passa uma linha no meio. De um lado você coloca assim, pontos positivos como pessoa, pontos negativos como pessoa, pontos positivos como profissional e pontos negativos como profissional. Avalia o lado que você precisa melhorar e potencializa o lado que você é bom. E aí você vai começar a ter um outro nível de desenvolvimento. Segundo passo, ter um mentor que te auxilie. Eu estou vendo vários alunos que já foram meus alunos de mentoria e ainda são, porque a nossa mentoria é continuada, né? O pessoal vai acompanhando a gente. Desde março a gente já deu mais de 497 mentorias, né? Eu estou computando isso, que eu quero chegar nas 1000 mentorias. Mas o que eu acho interessante aqui? O mentor, ele encurta o seu caminho com a própria experiência dele para que você tenha resultado. Então, procure um mentor, tenha um profissional como referência e que ele te auxilie no seu processo, para que você não tente aos trancos e barrancos sozinhos e tenha um direcionamento da sua progressão profissional. Estude, o terceiro passo, estude e aplique na prática tudo que você viu de forma progressiva. Começa com as coisas mais simples e vai progredindo para as coisas mais complexas. Tudo que você puxou de um curso que você fez, de um treinamento. Porque, pessoal, vou falar para vocês. Treinamento online, curso online, veio para revolucionar o mercado. O tanto que eu estou aprendendo a curto prazo, estudando cursos online e treinamentos, são coisas que presencialmente eu ia demorar muito para aprender. E tem uma frase que eu escuto que impactou minha vida, assim, que é assim, ó. O mundo não é do grande ou do pequeno, é quem se adaptar mais rápido às mudanças. O mundo está em constante mudança o tempo todo. Se você ficar parado, o outro vai se adaptar mais rápido que você. E vai ser o nível de informação que tem hoje na palma da nossa mão é gigantesco. Então fica atento, porque a gente precisa adaptar rápido às mudanças e nós temos o online hoje para a gente aprender tudo que a gente precisa na parte da teoria e levar para a prática. E o nosso treinamento, eu queria até abrir para vocês, o nosso treinamento online, a gente está fez ele de uma forma totalmente aplicável, onde a gente conecta a teoria à prática através de vídeos, com variabilidade de estímulos, atividades, vivências, tá super legal. E quarto passo, avaliar o seu desempenho e o desempenho dos seus alunos. Então,
Avaliar o seu desempenho profissional é você, às vezes, filmar a sua aula, é você gravar tudo que você fez para analisar depois, planejar de forma antecipada e ver depois o que você conseguiu aplicar do seu planejamento e avaliar o desempenho do seu aluno através de avaliações de desenvolvimento dos conteúdos aplicados em aula de forma periódica. Se o seu aluno está desenvolvendo ou não, colete feedback dos pais, o que eles estão achando da aula, o que eles estão achando do desenvolvimento dos filhos e seja realmente profissional, tá bom? Vou abrir aqui para algumas perguntas que vocês fizeram. Tá aqui, ó. Como saber o momento certo? Pessoal, a gente fez algumas lives atrás falando do momento certo de mergulhar o bebê. Esse momento é quando ele apresenta um tônus muscular, onde ele está mais relaxado e a expressão facial está com um sorriso no rosto. Ele está satisfeito em estar naquele espaço e naquele tempo, naquela hora. Quando ele demonstra essa satisfação e está com o tônus muscular mais relaxado, a musculatura está mais tranquila, ele está dizendo que ele está adaptado ao ambiente. Se você consegue pegar esse bebê e manipular ele está mais adaptado ainda. Então, na hora que ele demonstra o tônus muscular relaxado e uma expressão facial voltada para o lado positivo da satisfação, você já consegue fazer o primeiro mergulho. E aí tem as técnicas mais adequadas, né? Se o aluno beber muita água, qual é a melhor forma de agir? Pessoal, nós temos alguns reflexos segmentários que a gente até aborda no treinamento, que fala sobre o espirro, que é um mecanismo de defesa para qualquer agente estranho que entra nas vias respiratórias. O bebê já tem esse mecanismo de espirrar para poder liberar as vias respiratórias desse agente estranho. Nós também temos a tosse e a respiração. Então, o que é mais adequado, o que eu oriento vocês, né, a fazer quando o bebê engole água, caso venha acontecer na sua aula? Abraça o bebê e deixa ele voltar à respiração normal, porque ele já tem mecanismos de defesa e ele precisa ser acolhido naquele momento. Então não adianta você querer levantar o bebê, bater nas costas, sacudir, não existe isso. Deixa ele voltar à respiração normal dele, para que ele obtenha tranquilidade e retorne à atividade. Lógico que é melhor que ele não beba água, que ele não venha engasgar. Mas caso ele venha engasgar até por descuido do pai ou do próprio profissional, abrace o bebê e espere o ritmo respiratório voltar ao normal. Mais perguntas. Executar aquele mergulho de costas é perigoso para a criança? Qual a melhor técnica? Pessoal, o bebê ele mergulha de costas, mas ele fica lateralizado. A projeção do queixo para o peito, quando ele está lateralizado, a cabecinha vai projetar o queixo para o peito, porque a água está fazendo força contrária à cabeça. Então, ó, ele projeta o queixo para o peito e aí ele tem um facilitador do bloqueio da glote. Então coloca o queixo no peito e tenta falar assim, boa noite, ó. Boa noite. Você já tem um som nasal. Então o fato dele mergulhar de costas é tranquilo, porque existe a projeção do queixo para o peito, facilitando o bloqueio da glote. Por isso que a gente faz o mergulho lateral como primeiro mergulho após as estimulações do chuveirinho. Deixa eu ver mais uma pergunta. Quando se fala em resultados, devemos planejar para curto ou longo prazo? Eu acredito que para os dois, né? Hoje em dia eu tenho uma meta que quanto mais rápido eu apresentar resultado para o pai, para mim é melhor enquanto credibilidade. Inclusive eu tenho um programa que chama Aprenda a Nadar em 30 aulas ou devolva seu dinheiro de volta. Né? Isso é para crianças acima de 5 anos. E tem todo um teste, uma avaliação se a criança pode entrar ou não para o programa. Então, tanto a longo prazo quanto a curto prazo, o importante é você gerar resultado. E que quanto mais curto for, mais credibilidade você vai ter. Às vezes eu vejo profissional querendo segurar aluno, querendo segurar a família, ou seja,
Ah, eu não quero perder esse aluno, ele já aprendeu a nadar, mas fui eu que ajudei, né? O pai tem que ter consideração. Pessoal, mas às vezes o aluno já aprendeu, ele quer outras vivências, né? Então, apresente resultado a curto prazo e tente atender mais pessoas. Tem um tanto de gente precisando de aprender a nadar. Vamos ver. Eu trabalho com o bebê, mergulho quando eu sinto que o bebê está seguro e à vontade comigo. Mas gosto... Vamos ver se tem continuação. Mas gosto de... Mas tem mãe que compara o seu bebê com o outro. Eu sempre falo que cada um tem seu tempo indiferente da mesma idade. Isso mesmo, tem essas diferenças. A gente tem que respeitar as individualidades. Muito bebê não faz bolinha. Como iniciar o processo de mergulho? Pessoal, desde recém-nascido o bebê tem um reflexo da glote. Muita gente fala glote, epiglote. O bebê tem um reflexo da epiglote, onde facilita o processo de bloqueio da glote. O que acontece? Se o bebê faz bolinha ou não faz bolinha, não interessa para o mergulho. Porque a bolinha ele está acostumando com a expiração. Normalmente, se o bebê mergulhar, ele vai manter o bloqueio em apneia. Ele não vai soltar a bolinha debaixo d'água. É importante ele ter a vivência de soltar a bolinha, mas é mais importante ele ter a adaptação eficaz da apneia e lá na frente, perto dos 2 a 3 anos, ele ter o controle pelo nariz, onde ele já tem consciência dessa técnica, e quanto antes você ensinar o controle pelo nariz, melhor, né, que ele vai ter o controle da apneia e do nariz ali como adaptação meio líquido. E para a gente iniciar o processo de mergulho, a gente parte do chuveirinho. Aí no meu método, né, que a gente desenvolveu, o método que eu desenvolvi, ele começa com mergulho lateral, látero-frontal, depois vai para o frontal, e são 18 mergulhos, né? Então, fazendo o treinamento, vocês vão conseguir acompanhar mais essas técnicas. Vamos ver aqui. Beleza, pessoal. Olha, tem vários livros que eu indico para vocês. Inclusive, eu acredito que eu coloquei eles lá no meu destaque do Instagram. Quem tiver interesse, é só dar uma passadinha lá. Eu agradeço a presença de todos vocês. Lembrando que toda terça e quinta nós temos lives às 21 horas. E eu espero você nessa live para a gente mergulhar no universo aquático dos bebês. Boa noite a todos. Essa live vai ficar salva lá no meu IGTV. Corre lá se você ainda não assistiu e assiste para você acompanhar o nosso conteúdo. Beijos, abraços, boa noite a todos e bom descanso.